Olá, queridos alunos, tudo bem? Estou aqui de volta, professor Guilherme Corrêa, Direito Processual Civil, preparando você aí para esse exame de ordem, o último exame de ordem da sua vida, o exame da aprovação. E por falar em aprovação, vamos falar de um tema que tem tudo a ver com isso, que é o tema das provas, tá? Quando a gente fala em prova, é isso mesmo, né? Quando você fala em aprovação no exame, é provar que você tem condições. E as provas é a mesma coisa. É a parte de provar os fatos que lhe interessam dentro do processo judicial, tá? O tema das provas, sem dúvida nenhuma, é o tema mais longo do CPC. Não tenho nenhum receio em te dizer que se a gente tivesse que ter uma aula 100% completa sobre prova, a gente precisaria de uns 7, 8, talvez até 9 ou 10 encontros para trabalhar sobre todos os aspectos. Mas é óbvio que isso é cansativo e isso é desnecessário para o teu exame de ordem, até porque você já teve, né, toda essa disciplina, todo esse regramento na sua faculdade, ou eventualmente se você pegou uma ADP lá e está no 5º ano agora fazendo essa disciplina, você está tendo isso agora. Então aqui a ideia é revisar, pontuar alguns aspectos mais relevantes para o teu exame de ordem. Então a gente vai dividir em duas partes. Primeira aula a gente vai falar sobre as disposições gerais sobre o direito probatório. E no segundo bloco, a gente vai falar sobre alguns aspectos de algumas espécies de prova, justamente para a gente conseguir abarcar o maior conteúdo possível nesses dois encontros e focar sempre, como eu digo, no teu exame de ordem, tá? Então, o primeiro ponto que a gente precisa lembrar é o disposto no 369, que vai falar sobre os meios de prova, tá? Olha lá. Meios de prova. A lei é bastante aberta nesse sentido, já que autoriza qualquer meio, desde que legítimo, mesmo que não esteja previsto em lei. Então, cuidado. É o que a gente chama de atipicidade dos meios de prova. É muito comum, em alguns exames, eles mencionarem isso, que só são admitidas as provas típicas. Errado. Quando eu digo que só são admissíveis provas típicas, eu estou dizendo que só são admissíveis provas expressamente previstas em lei. Isso é uma mentira, isso é uma falácia, isso está errado. Eu posso utilizar de qualquer meio de prova, ainda que não previsto em lei. A única coisa é que ele precisa ser um meio legítimo. Olha lá, meio legítimo. Quando eu digo que o meio precisa ser legítimo, eu acabo afastando aqui a utilização das chamadas provas ilegítimas ou provas ilícitas. Então, cuidado. Eu posso produzir qualquer prova que não esteja vedada pelo ordenamento jurídico, ainda que não esteja expressamente autorizada, expressamente tipificada. Beleza? Segundo ponto que eu preciso destacar com você dessas disposições gerais ou dessa chamada teoria geral das provas, os chamados poderes instrutórios do magistrado. Dá uma olhada aqui comigo no que diz o 370 do CPC. Caberá ao juiz de ofício ou a requerimento da parte determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Primeira coisa, vamos destacar essa possibilidade aqui, ó, de ofício, tá? E parágrafo único, o juiz indeferirá em decisão fundamentada as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Então, indeferirá diligências inúteis ou meramente protelatórias. Esse é o grande poder instrutório do juiz. Qual, professor? Ou quais? Dentro desses poderes, eu não tenho nenhum receio em te dizer. Um dos mais importantes e o mais comentado é aquele que vai dizer: o juiz pode determinar a realização de uma prova de ofício. Significa dizer que ele pode mandar produzir uma prova, mesmo que ninguém tenha pedido isso para ele. Professor, mas ninguém pediu para o cara produzir essa prova. Não importa. Ainda assim, ele pode determinar a produção dessa prova. Pode? Pode. Por quê? Porque a lei expressamente autoriza. Agora, além de poder determinar a produção, ele pode dizer: isso não vai ser produzido, porque isso é inútil. E isso é muito importante no processo judicial. Muito mais do que dizer o que vai ser produzido, é importante também dizer o que não vai ser produzido. E não vai ser produzido simplesmente porque não tem nenhuma utilidade para aquele caso. Então é por isso que o juiz, lá no momento do saneamento do processo, existe essa importância dele definir quais são os pontos objeto de controvérsia.
sob pena de ele definir como uma produção de prova sobre um ponto que não é controvertido, que ninguém discutiu aquilo. Então a ideia aqui é justamente evitar que o juiz produza a prova numa situação de total inutilidade, ou seja, ele vai produzir prova quando na verdade não precisaria estar produzindo essa prova nesse caso aí. Tá? Então, além de produzir de ofício as provas, ele pode indeferir aquilo que ele entenda que seja inútil ou protelatório. Tá? O terceiro ponto importante é o chamado sistema da persuasão racional do juiz. Esse sistema da persuasão racional do juiz também é conhecido como o sistema do livre convencimento motivado. Já vou te adiantar que existem alguns autores no Brasil, como por exemplo o professor Fred Didier Júnior, muito lido, né? Muito citado em vários julgados, muito utilizado até para a elaboração das provas, que entendem que não há mais que se falar em sistema do livre convencimento motivado, pois ele acha que o juiz não é mais livre para decidir do jeito que quer. Na verdade, o juiz nunca foi livre para decidir do jeito que ele quer. Ele sempre teve liberdade para analisar as provas, mas sempre teve que decidir com base nelas e fundamentar também com base nelas e com base no direito. Tá? Então hoje, pro teu exame de ordem, eu prefiro que você use a chamada persuasão racional do juiz, que vem, digamos assim, descrita aqui no artigo 371 do Código. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação do seu convencimento. Quer dizer o quê? Que o juiz aprecia as provas do jeito que ele entender. As provas chegam, ele aprecia, ninguém chega a uma conclusão por ele, tá? Nenhuma prova tem já uma conclusão certa, ele pode apreciar e valorar do jeito que ele quiser. Ele pode, por exemplo, entender que aquela testemunha não está falando a verdade, não foi suficiente para convencer, não tem problema. Mas outro juiz no mesmo caso acha que aquela testemunha é suficiente para convencer, ok, não tem problema também, tá? Cada juiz tem liberdade para valorar, para dar o valor que entender necessário àquele meio de prova utilizado, tá? Isso é o sistema da persuasão racional do juiz. Mas racional por quê? Porque o julgamento é sempre com base na razão, não é com base na emoção. O juiz não pode simplesmente dizer que está certo porque sim. Dizer que está certo o réu porque ele não gosta desse réu, tá? Diferente do que acontece num julgamento que ocorre no tribunal do júri. O tribunal do júri e os jurados não são obrigados a fundamentarem as suas decisões. E por quê? Porque eles são juízes leigos naquele caso, eles não são juízes togados. Então ele pode, por exemplo, o réu, absolver vamos imaginar que ele está absolvendo lá uma mulher que cometeu homicídio, porque quando ele olhou para aquela mulher, ele achou ela muito parecida com a mãe dele, que faleceu enquanto ele era criança. E aquilo ficou na cabeça dele que ele não consegue ver maldade naquela mulher. Ele pode absolver por isso? Pode. Ele pode chegar e dizer que ela é inocente, acabar na consciência dele, mas por essa razão, porque ele lá não precisa externar a razão. Diferente de um juiz, no âmbito civil, num processo judicial, onde ele tem que julgar com base nas provas dos autos. Tá? Ele não pode chegar condeno fulano de tal, porque fulano de tal tem fama de ser mal pagador. Não. Isso não é fundamento. O fundamento tem que ter o que consta nos próprios autos do processo. Ok? Quarto ponto importante. Um ponto que foi, digamos assim, positivado no CPC de 2015, apesar de já ser aceito pela jurisprudência há muito tempo, que é o tema da prova emprestada. Ou alguns chamam de empréstimo de prova. O que é isso? Eu pego uma prova produzida num processo e uso essa prova em outro processo. Eu fiz uma perícia aqui, mas que também serve para o outro. Então o juiz do outro pode usar essa mesma perícia. Tá? E o grande detalhe é o seguinte: as conclusões não precisam ser as mesmas. O juiz no primeiro processo acatou integralmente o laudo pericial. No segundo, o juiz não acatou, não tem problema. Ele tem liberdade para valorar essa prova como quiser. Só que o grande detalhe é observado-se o contraditório, tá? E aí é importante anotar a seguinte observação: ainda que as partes
não sejam as mesmas, ainda que as partes não sejam as mesmas. O posicionamento do STJ é esse. Eu posso usar a prova produzida num processo, pegar e colocar em outro? Pode, mesmo que as partes não sejam iguais. Só que o requisito é que se observe o contraditório. O requisito é que se respeite o princípio do contraditório. Então eu posso usar a prova produzida num processo entre João e Maria, onde tem lá João e Andressa? Pode, tá? Mas o importante é que essa prova tenha o contraditório. Quando chegar nesse novo processo, lá as novas partes desse processo possam se manifestar, possam eventualmente impugnar sobre essa prova aí, ok? E aí, talvez, o ponto mais importante do novo CPC, no que toca ao direito probatório, seja o sistema de distribuição do ônus da prova, tá? Que é o que a doutrina vem chamando de sistema dinâmico de distribuição do ônus da prova, ou, note um sinônimo, carga dinâmica do ônus da prova, ou distribuição dinâmica do ônus da prova. O que é isso? Primeira coisa, nós temos uma regra geral. Essa regra está aqui no caput do 373. O 373 do CPC de 2015 é cópia literal do 333 do Código de 73. Ou seja, é cópia literal do Código 333 do Código Revogado. Esse é um sistema clássico de distribuição do ônus da prova. Ou seja, em princípio, autor prova fatos que constituam o seu direito. Então, autor prova fato constitutivo do seu direito. E, em regra, réu prova fato que impede, que modifica ou que venha a extinguir o direito do autor. Esta é a regra geral. Este é o regramento geral. Autor prova fato que constitui o seu direito, réu prova fato que venha a impedir, a modificar ou a extinguir o direito desse autor. Esse é o regime geral, regra geral. Isso sempre existiu. Agora, por que a gente fala no novo CPC em carga dinâmica do ônus da prova, ou distribuição dinâmica do ônus da prova, ou sistema dinâmico de distribuição do ônus da prova? Porque isso daqui, o caput, ele é um sistema estático. Por quê? A lei parte de uma premissa. É mais fácil para o autor provar o fato que criou o seu direito. Certo? Certo. É mais fácil ao réu provar um fato que ele está trazendo, que venha a impedir, modificar ou extinguir o direito do autor. Certo? Certo também. Agora, será que em todas as circunstâncias judiciais é assim que funciona? Será que em todos os processos é mais fácil ao autor provar o seu direito ou o réu provar o contrário? Será que não pode haver uma modificação? A gente tem, por exemplo, um posicionamento simulado do STJ, inclusive, que, na minha opinião, deveria ser revisto após isso daqui. É um tema de direito tributário. Quando, por exemplo, você não paga IPTU, tá? É ônus teu demonstrar que não recebeu o carnê. Então eu não paguei IPTU porque ninguém me mandou o carnê. Aí eu vou na prefeitura acertar e falo, olha, desculpa, mas até agora não chegou o carnê. Eu queria pagar uma IPTU, eu sei que eu devo. Aí o cara fala, mas o senhor recebeu o carnê em fevereiro. Mas peraí, nós estamos em abril, não recebi nada disso. O senhor recebeu em fevereiro, março e abril tem 2 meses de multa e juros. Mas peraí, eu não recebi. Recebeu. Não recebi, recebeu, não recebi, recebeu, vou ao judiciário. O judiciário diz que eu, segundo a STJ, tenho que provar que não recebi. Como é que eu provo que eu não recebi o carnê? Pode pensar. A aula inteira você não vai descobrir. Não tem como provar isso. Professor, nesse caso, não é mais fácil o município provar que te enviou? Claro que é. Então, nesse caso, o juiz deveria fazer o quê?
Inverter o ônus da prova. Modificar. E é justamente o que o parágrafo 1º desse 373 vai trazer. Que aí, aqui sim, a gente tem a chamada distribuição dinâmica. Por quê? O juiz analisa o caso concreto, verifica a situação concreta, e ao verificar essa situação concreta, ele vê que a regra do caput não é suficiente. Ela é uma regra que funciona, sem dúvida nenhuma, para a maioria dos casos. Vamos imaginar para 80% dos casos. Mas para os outros 20% não funciona. Então, se não funciona para 20%, eu vou arrumar uma regra para resolver o problema desses 20%. E a regra é essa. Nos casos previstos em lei, exemplo, a gente tem um exemplo clássico de caso previsto em lei, CDC, artigo 6º, inciso 8º, que vai dizer que o juiz poderá inverter o ônus da prova em favor do consumidor quando as suas alegações são verossímeis ou ele for uma parte hipossuficiente. Ah, entendi. Então, nesse caso, ele inverte. Ele inverte, por quê? Porque a lei expressamente autoriza isso daqui, tá? Ou, segunda hipótese, ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput, ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, isso é muito importante, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Então vamos lá. A regra é grande, parece complexa, mas não é. Eu vou esclarecer para você. Então o juiz, quando vai sanear o processo, a gente já viu, ele deve delimitar, resolver as questões processuais pendentes e deve delimitar as questões de fato e também definir as provas que serão produzidas e, consequentemente, distribuir o ônus da prova, ou seja, dizer quem prova o que dentro daquele processo. Ok, essa então é uma das atribuições que o juiz tem ao sanear o processo. Perfeito? Perfeito. Tá, professor, e agora? Quando ele está definindo essa produção, ele está distribuindo esse ônus da prova, ele pensa assim, vou lá para o 373 caput. Leio o 373 caput e verifico que, segundo esse dispositivo, o autor deve provar o fato que constitui o seu direito. Ok. E que o réu deve provar os fatos que impedem, que modificam ou que venham a extinguir o direito do autor. Ok também. Porém, ele nota que naquele caso concreto em específico, é muito difícil para o autor produzir aquela prova. É muito mais fácil o réu provar um fato contrário àquilo. Exemplo, tem lá na relação de consumo clássica, eu comprei um carro, por quê? Porque eu quero ter um carro para me deslocar, para vir dar aula, para ir para a faculdade, por aí vai. Para a faculdade onde eu leciono. E aí esse carro ele simplesmente para de funcionar. Eu vou à concessionária resolver, eles dizem, você fez um mau uso. Que mau uso? Você deve ter feito besteira. Esse carro nunca parou de funcionar na vida, parou só com você, ou o problema deve ser com você. Eu falo, não, peraí. Vou ao judiciário. Chego lá e digo, juiz, o carro parou de funcionar e eu sempre usei de forma adequada. Ponto. O juiz, se leu o 373 de forma literal, vai dizer, autor, prova que você usou sempre de forma adequada. Aí o juiz pensa, mas peraí. Como é que alguém vai provar que sempre usou o carro de forma adequada? Não tem como, né? Tem como eu provar que eu sempre usei esse carro de forma adequada? Que eu nunca fui com esse carro para uma... Entrei com o carro no mar, no rio, numa duna. Carro que a gente sabe que não é para fazer isso, né? Alguns tipos de carro. Como é que eu vou provar que eu nunca fiz isso? Não tem. O juiz fala, ok, ô concessionária, além do CDC mandar inverter nesse caso, ou montadora, você prova que esse cara enfiou o carro numa duna, então, que enfiou um carro num riacho, num rio, num mar. Vai lá uma perícia e demonstra para mim que tem areia de praia nesse carro, que tem água salgada ali, porque esse cara entrou com o carro ali, que tem todos os indícios, ou seja, o juiz vai lá e distribui um ônus diferente. Então, notem, essa é uma questão que está na mão do juiz.
É o juiz adaptar ao caso concreto uma regra que a lei traz. Então a lei, repito, traz uma regra geral. Perfeito? Mas dá ao juiz a possibilidade de modificar isso daqui no caso concreto. Por isso que a gente fala em distribuição dinâmica. Por isso que a gente fala, então, em carga dinâmica do ônus da prova nesse caso aí. Beleza? Tranquilo? Agora o detalhe importante. Eu coloquei ali, ó, decisão fundamentada. O juiz não pode fazer isso porque quer, ele tem que fundamentar, ele tem que deixar muito claro as razões, né, ou muito claras as razões que levaram ele a fazer essa modificação, essa alteração, essa distribuição do ônus da prova de uma forma um pouquinho diferente, tá? E claro, a parte final vai dizer, deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Ou seja, sempre que ele diz para alguém provar algo que até então não precisaria provar, ele tem que dar oportunidade para que esse alguém tenha condições de provar isso então, tá? É por essa razão que o STJ, por exemplo, ele recomenda que a inversão do ônus da prova ocorra até o saneamento do processo, ou se ocorrer depois, que o juiz dê oportunidade para a parte se desincumbir desse ônus. O STJ, por exemplo, ele proíbe que o juiz inverta o ônus da prova na hora de sentenciar. O juiz vai lá, inverta o ônus da prova, o cara não provou, perdeu a demanda. Mas peraí, inverteu, ele nem soube que houve essa inversão, e aí ele já perde? Não, você teria que ter dado uma oportunidade para ele se desincumbir, para ele se livrar desse ônus da prova que lhe foi atribuído nesse momento aí. Ok? Beleza? Tranquilo? E aí, a gente tem uma possibilidade, seguindo aqui, de distribuição por convenção das partes. As partes podem definir como será feita essa distribuição do ônus da prova. Então, as partes podem, em consenso, até mesmo eventualmente num contrato, por exemplo, num negócio jurídico processual, deixar clara como vai ser essa divisão do ônus da prova, essa distribuição do ônus da prova, mas sempre lembro o seguinte, tá? Isso pode ocorrer, mas com algumas exceções, com alguns limites. Salvo quando recair sobre direito indisponível da parte. 2. Quando tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito. Então, se torna muito difícil o exercício do direito para uma das partes quando eu distribuo o ônus da prova, eu não devo fazer essa distribuição aqui, tá? E essa convenção, olha ali o que diz o parágrafo 4º, pode ser celebrada antes ou durante o processo. Quer dizer o quê? Que esse acordo que nós fizemos para distribuir o ônus da prova de uma forma um pouquinho diferente pode ser feito antes do processo, por meio de um negócio jurídico processual antes mesmo de iniciar a demanda, ou no curso do processo as partes se reúnem e chegam a esse acordo. Não é muito comum, tá, que isso ocorra, tá? Professor, eu preciso provar fato, certo? Certo. Em regra você prova fato. Eventualmente você prova direito e a gente já vai ver quando isso ocorre. Mas em regra você prova fato, tá? Todos os fatos? Não. Olha lá o que eu digo. Os fatos relevantes. Porque o fato que não tem nenhuma relevância para resolver o caso, esse fato, de maneira alguma, vai precisar ser provado. Agora, aquele fato que tem relevância para a solução da causa, esse sim eu preciso provar no curso do processo. Ok? Agora, todos esses fatos relevantes eu preciso provar? Não. A lei vai trazer um grupo de 4 tipos de fatos que não precisam ser provados. Os notórios, quais são os notórios? Aqueles que, em determinada região, em determinada localidade, todo mundo conhece, todo mundo sabe que aqueles fatos ocorreram. 2. Os afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária. Ok? 3. Admitidos no processo como incontroverso. Olha a diferença. Aqui ele confessa. Ele diz, concordo. Aqui ele não diz nada. Incontrovérsia é a ausência de impugnação sobre o fato. E a 4ª situação, fato sobre o qual recai, existe uma presunção legal de existência ou de veracidade. Então, exemplo, compra e venda de bem móvel. Tá? Comprei uma televisão, eu sou casado, presume-se que a televisão foi comprada pelo casal. Ah, mas eu posso provar o contrário? Pode, claro que pode.
Mas o que eu estou deixando claro para você é o seguinte, que se eu não provar que foi o casal que comprou, se eu não provar o contrário, presume-se que foi o casal. Então, num divórcio, o casal diz, a televisão eu comprei, tá? Então, prova que foi você que comprou, com o teu dinheiro só, exclusivamente. Era um dinheiro de herança que você tinha recebido antes de casar com ela. Prova isso. Se você não provar, presume-se que o fato, ele ocorreu. Presume-se que nesse caso, né, o bem foi adquirido pelo casal. Por quê? Porque a lei traz essa presunção. Lembrar que essa presunção, muitas vezes, será uma presunção relativa. A chamada presunção iuris tantum, ou seja, aquela presunção em que admite a produção de uma prova em sentido contrário. Beleza? E para a gente finalizar o tema aqui da teoria geral das provas, a gente vai falar sobre a necessidade ou a possibilidade que o Código traz de exigir-se que haja a prova do direito. Porque, como eu disse para você, em regra, eu provo a ocorrência de fatos. Eu não provo a ocorrência do direito. Eu não preciso provar o que diz o Código Civil, que é uma regra de direito. Eu não preciso provar o que diz o Código de Processo Civil, o que diz a Constituição, o que diz o Código de Defesa do Consumidor. Em regra, eu provo fatos, porque o que diz o Código Civil, o que diz o CDC, o que diz o CPC, isso tudo o juiz sabe. E se ele não sabe, ele estuda e descobre. Mas a lei, no artigo 376, vai dizer que é possível que o juiz exija a prova do direito. Olha lá. A parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, então, direito local, municipal, estadual ou fora do país, ou ainda o consuetudinário. O que é o consuetudinário? Aquele que é baseado nos costumes. Provar-lhe-á o teor, então provar o que ele diz, e a vigência, se é assim o juiz determinar. Cuidado. Então, num processo judicial, eu trago uma regra de direito municipal, aqui da cidade de Curitiba, por exemplo. Eu tenho que provar o que a regra do direito municipal diz. Se o juiz me pedir, o juiz de Curitiba vai saber, o juiz do Paraná também, mas chegou no STJ e ele diz, olha, eu não sei isso aí, me prova. Eu vou lá e junto para ele o ato normativo que tem aquela regra, provo a vigência dele. Agora, cuidado. Essa regra aqui, de que o juiz precisa exigir para que eu prove, ela é excepcionada no caso de prova de existência de feriado local na interposição de recurso, tá? O Código de Processo Civil, lá no artigo 1003, parágrafo 6º, ele prevê que quando a parte apresenta um recurso fora do, entre aspas, prazo normal, mas está fora do prazo porque na verdade tem um feriado, vamos imaginar que em Curitiba tem um feriado municipal de 8 de setembro, padroeira da nossa cidade aqui, feriado, então acaba emendando ali com o dia 7, tá? O pessoal de Brasília não é obrigado a saber que em Curitiba é feriado dia 8, tá? Então, segundo a lei, eu teria que provar no ato que eu interponho o meu recurso a existência do feriado aqui em Curitiba, por meio do ato normativo de Curitiba que determinou que aquele dia é feriado, tá? Isso chegou ao STJ muito recentemente, para se discutir se precisava provar mesmo na hora de interpor, ou se o STJ ou outro tribunal poderia chegar e falar, olha cara, não sei se é feriado, me prove que é. Se ele poderia exigir, ou se ele poderia negar seguimento ao meu recurso antes de me dar a oportunidade de provar. O STJ decidiu que sim. O problema é seu, você tem que provar na hora que você interpõe o recurso. Então, se no dia que eu interpus o meu recurso era dia 9 de setembro, porque dia 8 era feriado, e eu não comprovei, o STJ vai poder negar seguimento ao meu recurso por intempestividade. Mas era feriado. Se era, você deveria ter provado já no ato da interposição. Então, notem, essa regra em que eu só preciso provar o teor e a vigência de um direito municipal se o juiz exigir isso de mim, ela é excepcionada no caso de interposição de recurso, quando eu preciso provar a existência de um feriado local. Quero dizer que quando eu interponho um recurso e tem um feriado municipal, tem uma lei municipal nesse sentido definindo o feriado, eu preciso no ato da interposição do meu recurso já provar a existência desse feriado, sob pena, por exemplo, de negativa de seguimento do recurso. Então, eu quero que você guarde a regra do 376. Se aparecer assim na tua prova, marca sem medo, mas se for recurso, lembre que o recurso ele não precisa exigir que eu prove. Eu preciso já de cara, ao interpor o recurso, se existir feriado local, eu devo já na interposição
provar a existência desse feriado, eu não preciso esperar que ele exija isso de mim. Beleza? Sobre disposições gerais é isso. Te encontro no próximo bloco, onde a gente vai falar sobre as provas em espécie, sobre algumas características de algumas espécies de prova. Um grande abraço, bons estudos e até mais.